Lili Nascimento, do programa Sport Center, traz também informações sobre as contratações do Corinthians, Igor Coronado, Mateuzinho e Pedro Henrique, e informações sobre a dívida e renegociação da Arena. Pois é, amigos, pelo menos mais 3 jogadores podem ser anunciados ainda essa semana pelo Corinthians, né? Vamos começar pelo Igor Coronado, como você falou, foi anunciado e não anunciado, né? O Corinthians estava aguardando, até porque a expectativa é que ele desembarque no Brasil na próxima sexta-feira de manhã, aí já vai passar por exames médicos no CT Joaquim Grava, assina o contrato e aí o Corinthians corre contra o tempo para inscrevê-lo no BID até às 7 horas da noite da sexta-feira, data limite para que ele possa jogar ainda essa primeira fase do Campeonato Paulista. Aí eu digo que anunciou e não anunciou por conta da nota que o Corinthians emitiu na tarde de hoje, tentando esclarecer o que o diretor financeiro Rosalá Santoro falou sobre o salário do Coronado, que seria na casa de 2 milhões de reais, e aí muitos torcedores se questionaram, era um valor muito alto, enfim. O Corinthians esclareceu que esse valor de 2 milhões de reais não é só do salário dele, tem as luvas diluídas, também comissões por conta da chegada, aí chega nesse valor de 2 milhões, mas que não seria o salário dele e que também o Corinthians não vai revelar, porque aí tem o direito de resguardar essas informações dos atletas, tá? Então o Igor Coronado, ele que tem 31 anos, é um meia que estava jogando na Arábia Saudita, no Al Ittihad, ele deve chegar então na sexta-feira, ser este novo reforço do Corinthians, chega sem custos, porque ele assinou a rescisão com o Al Ittihad, então ele chega sem custos, é claro que tem as luvas, como eu falei, e algumas taxas, e fora o salário. Além dele, tem o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, é aguardado nesta quinta-feira em São Paulo para agora, enfim, de fato vestir a camisa corintiana. O Corinthians, que pagou cerca, vai pagar parcelado, né? Cerca de 21 milhões de reais ao Flamengo pelo contrato aí por 3 temporadas do Mateuzinho, e mais um reforço seria o Pedro Henrique, do Internacional, 33 anos, atacante que atua pelas beiradas, ele também é esperado essa semana, ele não foi nem relacionado para o jogo do Internacional, porque ele já estaria de passagem comprada para São Paulo para se apresentar também, passar por exames médicos e assinar o contrato. Ele custaria cerca de 6 milhões de reais, tá? A chegada dele, contrato até 2025. Portanto, são esses 3 reforços aí que estariam a caminho, que essa semana podem ser anunciados, como eu falei. Corinthians tem que correr contra o tempo, a data limite é sexta-feira agora, 7 horas da noite. Se eles forem inscritos antes no BID, aí sim eles podem atuar ainda na primeira fase do Paulistão. Se não der tempo, eles só podem atuar se o Corinthians for para as quartas de final. Vamos convidar agora o fã de esporte para assistir e ouvir um pouco o que o diretor financeiro Rosalá Santoro falou sobre essa situação, folha salarial, muitos jogadores chegando, o que o Corinthians vai fazer com tantos salários a pagar. Vamos assistir. Separando em 2 blocos, tá? Bloco aquisição. Se a gente pegar todos os valores de aquisição que já foram gastos com os reforços que chegaram, tá? Inclusive o Mateuzinho, a gente está falando de um investimento na casa de 100 milhões de reais. Só esse ano, tá? Estou falando só de 2024. Com relação ao salário mensal, aqueles 12 jogadores que saíram na virada do ano, eles abriram um espaço na folha que, com o Mateuzinho e com o Igor Coronado, esse espaço está total, junto com os demais que já entraram, esse espaço está totalmente preenchido, tá? Sem fazer muita conta, essa dívida estava na casa de 550 milhões e ela foi para a casa de 700 milhões. O saldo atualizado da dívida é 706 milhões. O que está vigente hoje com a Caixa? Tá? A gente teve uma carência durante 2022, a gente começou a pagar juros durante 2023, um total de juros no ano na casa de 100 milhões de reais, foram 4 trimestrais de 25, a última não foi paga integralmente, foi paga parcialmente, ela vai terminar de ser liquidada agora no final de fevereiro. Tá? E a gente espera ao longo desse ano, em função da queda da taxa de juros, ter a conta de juros reduzida aí da casa de 100 milhões para 80 milhões. Mas veja, isso só paga juros, né? Eu vou continuar devendo 700 milhões. Ele não amortiza nada da dívida. A gente tem algumas alternativas em mente, que é alguma coisa que a gente precisa alinhar com a Caixa para entender, né? Dado que ela já deu uma negativa formal, a última coisa que eu quero é apresentar alguma coisa e ter outra negativa. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é
dada a negativa formal, é fazer uma conversa com a Caixa, apresentar algumas alternativas que a gente pensou, né, e entender da Caixa qual o caminho a seguir, porque pela resposta que a gente recebeu, né, claramente você está falando de uma proposta ali que não foi construída a 4 mãos. Vamos lá, vamos falar desse momento do Corinthians de investimento. Talvez tenha sido construída até a mais mãos do que 4, mas não com as mãos que deveriam participar da construção. Pelo menos essa é a minha impressão. As mãos do outro lado, já que se trata de um acordo que precisa ser aceito por todas as partes, não foram convidadas. Só as mãos de um lado. Aí tinha muito mais que 4. Há muito mais. Esse tema da Arena vai ser assunto ao longo da semana aqui, com reportagens especiais, atualização da situação do trabalho do Corinthians em quitar ou renegociar a forma de pagamento em relação à Neoquímica Arena. Inscreva-se no canal para não perder as informações do Corinthians.